Olá Portugal, falo desde Macau, onde vivo e trabalho há 4 anos e meio. Sou médico e sou o presidente da Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau. É com grande preocupação que assistimos todos ao evoluir da pandemia da nova estirpe de coronavírus, o Covid-19, que provoca uma pneumonia grave e que tem associada uma significativa taxa de letalidade. Vimos como a epidemia teve um curso avassalador na província do Hubei, na China, em especial na cidade de Wuhan, onde começou, como rapidamente se disseminou a quase todas as províncias, à totalidade, na realidade, das províncias da China e se espalhou por todo o mundo. Com um esforço extraordinário das autoridades chinesas, a epidemia conseguiu ser controlada na China. Hoje foi o primeiro dia em que não houve nenhum caso registado em todo o território chinês com origem no próprio território. Ou seja, a transmissão na comunidade do vírus cessou na China. Registaram-se algumas escassas dezenas de casos importados, tendo em conta que, à medida que se realizou o controle da epidemia na China, muitos dos chineses residentes no estrangeiro começaram a correr de volta ao seu país. Em Macau está-se a assistir a uma situação semelhante, nomeadamente com a comunidade portuguesa. Quando surgiram os primeiros casos em Macau, houve alguma parte da comunidade portuguesa que foi visitar as famílias em Portugal. Com a chegada da epidemia a Portugal e com um crescimento exponencial do número de casos em Portugal, muitos dos portugueses que têm residência em Macau começaram a regressar. Os estudantes de Macau que estudam nas universidades europeias e cerca de 340 que estudam nas universidades portuguesas também começaram a regressar a Macau. Macau esteve 40 dias sem nenhum caso. Com esta nova onda de regressados, obviamente chegaram alguns novos casos. Registaram-se nos últimos dias, desde segunda-feira até hoje, que é quinta-feira, registaram-se 7 casos importados. Estes casos foram devidamente identificados e colocados sob isolamento para se prevenir uma disseminação na comunidade em Macau. Macau é a cidade do mundo com maior densidade populacional. Correríamos o risco, caso houvesse uma disseminação descontrolada na comunidade, de ter números avassaladores. As autoridades de Macau, muito inteligentemente, não dão hipótese de que tal possa acontecer, tomando um conjunto de medidas restritivas a nível do controle das fronteiras, a nível da política de quarentena a todos os que chegam, a restrição de entrada no território a quem não é residente, o controle é feito a nível das fronteiras e uma coisa que me deixa surpreendido ver como em Portugal as pessoas chegavam ao aeroporto, passavam livremente, aqui em Macau é feito um controle térmico. Dos últimos 7 casos que foram detectados, 5 foram detectados pela medição da temperatura, que depois deu origem, constatando-se que as pessoas estavam febris, à realização de testes. Mas não é só isso que se faz. Os restantes elementos que chegam são submetidos a um período de quarentena de 14 dias. Portanto, há um cuidado muito especial. Macau deu um exemplo ao mundo de como um território
com as condições que nós temos de elevadíssima densidade populacional, consegue controlar a epidemia. Uma das coisas que diferencia a abordagem em Macau, na China e em todos os outros países asiáticos é o uso generalizado de máscaras. Nós não podemos entrar num autocarro se não tivermos máscara, não podemos entrar numa repartição pública se não tivermos máscara, e reparamos que as pessoas na rua andam todas com máscara. Porquê? Em Portugal ouve-se dizer que as máscaras não ajudam. Bem, se eu estiver infectado e tiver máscara, numa fase inicial, ainda não posso não ter sintomas, hoje em dia não há dúvidas de que, mesmo numa fase assintomática ou de poucos sintomas, eu posso transmitir a doença às pessoas que estão à minha volta. Se eu tiver a máscara e a outra pessoa também tiver a máscara, a probabilidade de transmitirmos um ao outro é muito menor. Além disso, quando estou com a máscara, não toco a cara, não toco os olhos, aliás, porque uso óculos. E isso é outra das coisas que caracteriza. Por exemplo, no hospital, normalmente, todos andamos de máscaras e todos temos óculos de proteção. São uma medida adicional, uma vez que a infecção se pode transmitir também através das conjuntivas dos olhos. As mãos sujas, tocando nas superfícies onde o vírus pode sobreviver entre horas a vários dias, eu toco numa superfície contaminada, esfrego a minha cara, eu contamino através dos olhos, do nariz e da boca. Portanto, o uso de máscara é uma prevenção. Quando tenho a máscara, eu não ando a esfregar a cara. As populações da Ásia têm uma amarga experiência com uma sequência de várias epidemias respiratórias. Graças a essa experiência, as autoridades sanitárias defendem o uso rigoroso de máscaras. A máscara deve ser usada de acordo com regras. Eu tenho que me desinfetar antes de ir buscar uma máscara limpa, eu aplico a máscara, ajusto à minha face e depois, a seguir, não volto a tocar na face se andei a tocar com as mãos em outros sítios sem ter desinfetado e lavado as mãos. Quando quero descartar aquela máscara, eu volto a lavar as mãos, tiro a máscara, dobro-a, vou descartá-la no lixo, um contentor apropriado de preferência, e depois, a seguir, volto a lavar as mãos. Este ritual faz parte das boas regras de usar uma máscara. É extremamente importante o uso de máscaras para evitarmos a disseminação e o contágio de nós próprios e dos outros. Não sabemos quando vai finalmente estar uma vacina no mercado em quantidade suficiente para que toda a população possa ter acesso e a prevenção desta infecção se faça por uma vacina. Sabemos que há várias equipas que estão a desenvolver vacinas. Há equipas que já entraram na experimentação humana, mas até termos uma vacina no mercado vai passar um longo período ainda. Temos que nos precaver, temos que evitar que este vírus tenha números tão avassaladores que ultrapasse todas as capacidades do nosso sistema de saúde, tratar doentes e de salvar vidas. E, em primeiro lugar, nós precisamos que os nossos profissionais, médicos, enfermeiros, os auxiliares, tenham equipamentos de proteção. Em Portugal é necessário que as nossas equipas estejam protegidas, porque se estiverem desprotegidas, rapidamente vão ser infectados e vamos perder a capacidade de tratar doentes. A proteção dos profissionais é a regra número 1. O que é que cada um pode fazer atualmente? Em primeiro lugar, fiquem em casa. Deixem-se estar em casa. Evitem contactos. Não é tempo de festas, não é tempo de jantares.
não é tempo de convívios, é tempo de isolamento para quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus e conseguirmos vencer esta epidemia que ensobra o mundo inteiro com milhares de mortes.